Epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados em Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e a caridade vos sejam concedidas em abundância. Caríssimos, enquanto eu me empenhava em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, necessidade de exortar-vos a combater pela fé, que de uma vez para sempre foi confiada aos santos. Pois infiltraram-se entre vós certos homens ímpios, já destinados desde outrora para esta condenação. Homens que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o único soberano e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero recordar-vos, embora já saibais tudo isto, que o Senhor, depois de salvar o povo da terra do Egito, destruiu em seguida aqueles que não creram. E aos anjos que não conservaram sua dignidade, mas abandonaram a sua morada, reservou em correntes eternas sob as trevas para o julgamento do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que se entregaram à corrupção e seguiram desejos contrários à natureza, tornaram-se exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Do mesmo modo, estes homens, levados por seus delírios, contaminam a carne, desprezam a autoridade e blasfemam contra as glórias celestes. Quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar sentença blasfema contra ele, mas disse: que o Senhor te repreenda. Esses, porém, blasfemam tudo aquilo que ignoram, e nas coisas que conhecem apenas por instinto, como animais irracionais, nelas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, lançaram-se no erro de Balaão por amor ao lucro e pereceram na revolta de Coré. São manchas em vossas reuniões fraternas, banqueteiam-se sem temor, alimentando apenas a si mesmos. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas e arrancadas pelas raízes. São ondas brávias do mar, espumando as próprias vergonhas, estrelas errantes, para as quais está reservada eternamente a escuridão das trevas. Também sobre eles profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor veio com suas santas miríades para exercer julgamento contra todos e convencer toda a alma acerca de todas as obras ímpias que praticaram e de todas as palavras duras que pecadores ímpios pronunciaram contra ele. Esses são murmuradores, descontentes, vivendo segundo suas próprias paixões. Sua boca profere arrogâncias e adulam pessoas por interesse. Vós, porém, caríssimos, recordai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vos diziam: no último tempo surgirão zombadores, vivendo segundo suas próprias paixões ímpias. São estes os que provocam divisões, homens dominados pelos instintos naturais que não possuem o Espírito. Mas vós, caríssimos, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, permanecei no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tende misericórdia daqueles que vacilam na fé. A outros salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende compaixão com temor, odiando até mesmo a túnica manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos guardar sem pecado e apresentar-vos irrepreensíveis diante de sua glória, em exultação ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. Comentário patrístico de destaque sobre a Epístola de Judas. Para este capítulo da Epístola de Judas, um dos comentários patrísticos mais profundos e representativos da tradição católica é o de São Beda, o venerável preservado em sua obra Expositio in Epistolam Iudae São Beda, século VIII, monge beneditino inglês e doutor da Igreja, é considerado um dos maiores intérpretes bíblicos da tradição latina. Seu comentário sobre a Epístola de Judas é particularmente importante porque une exegese espiritual, doutrina moral e fidelidade à tradição apostólica. Comentário patrístico selecionado. Tema central: combater pela fé entregue aos santos.
A passagem mais central para os padres da igreja nesta epístola é, open quote, combatei pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Close quote. Sobre isso, São Beda escreve, open quote, a fé foi entregue uma única vez porque não deve ser alterada pelas novidades dos hereges. O depósito da verdade permanece completo em Cristo e nos apóstolos. Quem procura acrescentar doutrinas estranhas demonstra não conservar a fé apostólica, mas seguir o próprio orgulho. Close quote. Explicação patrística. São Beda entende que Judas escreve num contexto de corrupção doutrinal dentro da própria comunidade cristã. Para ele, a fé entregue aos santos significa o ensinamento apostólico integral. A igreja não cria uma nova revelação. Os cristãos devem conservar aquilo que receberam de Cristo por meio dos apóstolos. As heresias surgem quando alguém prefere desejos pessoais à verdade revelada. Beda conecta esta passagem à defesa da unidade da igreja e da fidelidade à tradição apostólica. Segundo ele, os falsos mestres descritos por Judas não erravam apenas intelectualmente, eles corrompiam a moral, transformando a graça divina em desculpa para o pecado. Sobre os falsos mestres e a corrupção espiritual, comentando Judas 1,4, open quote, transformam a graça de Deus em libertinagem, close quote. São Beda afirma, os ímpios pervertem a graça quando dizem que Deus é misericordioso para permitir o pecado livremente. Fazem da indulgência divina alimento para os vícios. Close quote. Importância teológica. Aqui Beda combate uma ideia recorrente na igreja antiga, a falsa noção de que a misericórdia de Deus elimina a necessidade de conversão. Para os padres, verdadeira graça produz santidade. Misericórdia não significa licença para pecar. Fé autêntica exige transformação da vida. Essa interpretação ecoa também em Santo Agostinho, especialmente em sua obra De Natura et Gratia, onde afirma que, open quote, a graça não destrói a justiça de Deus, mas cura o homem que viva justamente, close quote. O exemplo dos anjos caídos. Sobre Judas 1,6, que fala dos anjos que abandonaram sua morada, São Beda comenta, open quote, os anjos perderam a luz não por fraqueza da natureza, mas pelo orgulho da vontade, close quote. Interpretação espiritual, os padres viam aqui um alerta universal. Até criaturas elevadas podem cair pela soberba. O pecado começa interiormente. Abandonar o lugar dado por Deus é símbolo da rebelião espiritual. Essa leitura também aparece em São Gregório Magno na obra Moralia in Iobe, onde ele ensina, open quote, o diabo perdeu pela soberba aquilo que possuía pela graça, close quote. O arcanjo Miguel e a humildade diante do mal. A passagem sobre São Miguel Arcanjo, Judas 1,9, impressionou profundamente os padres. Mesmo disputando contra o diabo, Miguel não pronuncia julgamento arrogante, mas diz, open quote, o Senhor te repreenda, close quote. São Beda interpreta, open quote, Miguel demonstra que até os santos anjos não agem por soberba de poder próprio, mas remetem todo julgamento à autoridade divina, close quote. Sentido patrístico. Os padres enxergam aqui humildade espiritual, obediência à autoridade divina, rejeição do orgulho religioso. O verdadeiro santo não busca exaltar a si mesmo, mas glorificar Deus. As imagens simbólicas da decadência espiritual, Judas utiliza imagens fortíssimas, nuvens sem água, árvores sem fruto, estrelas errantes, ondas furiosas do mar. São Beda comenta, open quote, prometem vida, mas não a possuem. Aparentam fertilidade espiritual, porém estão mortos interiormente. Close quote. Interpretação espiritual. Para os padres, estas imagens descrevem pregadores sem verdade, líderes sem santidade. Aparência exterior de religião sem vida interior. Essa crítica era dirigida especialmente aos falsos mestres que buscavam prestígio, causavam divisões, exploravam os fiéis. A exortação final. Permanecer no amor de Deus. O centro espiritual da carta aparece em Judas 1, 20 e 21. Open quote. Edificai-vos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus. Close quote. São Beda comenta. Open quote. A alma permanece firme quando é edificada pela fé, sustentada pela oração e guardada na caridade. Close quote. Estrutura espiritual segundo os padres. Aqui Beda identifica 3 pilares da vida cristã. 1. Fé verdadeira. 2. Oração no Espírito Santo. 3. Perseverança na caridade. Sem esses elementos, o cristão torna-se vulnerável ao erro e à corrupção moral. A doxologia final e a esperança cristã. Os versículos finais da epístola eram muito estimados na liturgia antiga.
open quote, aquele que pode guardar-vos sem pecado, close quote. São Beda conclui, open quote, a perseverança dos santos não vem das forças humanas, mas da graça daquele que sustenta os seus até o fim, close quote. Sentido teológico. A epístola termina com esperança. Deus guarda os fiéis, Cristo conduz os santos à glória. A vitória final pertence à graça divina. Síntese patrística final. Segundo São Beda e a tradição patrística, a epístola de Judas é uma poderosa defesa da fidelidade à tradição apostólica, da santidade moral, da vigilância contra falsas doutrinas, da perseverança na caridade e na oração. O coração espiritual da carta pode ser resumido assim, open quote, a verdadeira fé não é apenas professada com palavras, ela deve ser conservada na santidade, defendida contra o erro e vivida na caridade até o fim. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.